E nós vamos conversar agora com a advogada e integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso, Tânia. O presidente Jair Bolsonaro vai poder nomear 75 desembargadores em 6 tribunais federais pelo país a partir de uma lei aprovada no Congresso. Isso acendeu um alerta para o risco de um aparelhamento do Poder Judiciário. Como funcionam essas indicações e que consequências essa supernomeação pode trazer, Tânia? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante a gente esclarecer como é que acontece a nomeação dessas vagas no judiciário, chamado Judiciário Federal. A Justiça Federal, ela é o órgão do Poder Judiciário que tem competência para julgar a causa em que a União, autarquias, empresas públicas sejam parte, na condição de autor ou de ré, enfim. E os tribunais regionais federais, que até a edição dessa lei eram 5, né, em 5 regiões do país, agora são 6, porque a lei cria o Tribunal Regional Federal da 6ª região, então cria um Tribunal Regional Federal a mais. Então, são ligados aos tribunais regionais federais a Justiça Federal, de primeira instância, que existem em todos os estados. Né? Então, são juízes federais que entram na carreira por concurso público, primeiro como juiz federal substituto, depois viram titulares. E esses juízes federais, essa Justiça Federal, ela é ligada, então, ao Tribunal Regional Federal, que é a 2ª instância. Existiam, como eu já disse, 5 tribunais regionais federais, a partir da nova lei existem 6 agora. Então, foram criados novos cargos para compor o Tribunal Regional Federal da 6ª região, que vai ter sede em Minas Gerais, e aumentou também o número de desembargadores dos outros 5 tribunais regionais federais, né? Aumentaram várias vagas, que compõem aí essa quantidade de vagas que você já anunciou que o Jair Bolsonaro, como presidente da República, vai nomear. Agora, é importante dizer o seguinte, essa nomeação não é uma canetada do presidente da República, como o único órgão do Poder Judiciário que o presidente da República tem liberdade para nomear é o Supremo Tribunal Federal. Os outros, os demais, não. Ele nomeia a partir de uma lista tríplice que é oferecida a ele pelos tribunais regionais federais, né? Essa lista tríplice, as vagas são compostas por juízes federais por antiguidade, alternadamente, antiguidade e merecimento, né? E 1/5 dessas vagas são compostas por membros do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, também alternadamente. Então, assim, são listas tríplices, né, que são enviadas pelos tribunais para que o presidente da República, qualquer que seja ele, escolha um entre os 3. É claro que na própria formação dessas listas, né, existe já uma influência política. Né? Então, assim, o que é preciso a sociedade estar bastante atenta e acompanhar essa denúncia que apareceu aí, que é realmente bastante preocupante, é qual é a influência que o governo vai tentar impor na própria composição dessa lista, para que depois ele sancione um nome que ele já tenha eventualmente negociado lá atrás para compor essa lista. Então, assim, esse processo é preciso ser acompanhado muito com lupa, né? Até porque esses processos dentro do Poder Judiciário, infelizmente, não obedecem a critérios muito transparentes, né? Ocorrem de forma não muito vigiada pela sociedade brasileira, por assim dizer. Então, é muito importante acompanhar como vai se dar a composição dessas listas para a ocupação dessas vagas. Tânia, recentemente em um vídeo, o presidente Bolsonaro disse que o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, foi indicado por ele para defender o conservadorismo e que, impossibilitado de vencer votações, devia travá-las pedindo vistas dos processos. Como a senhora avalia essa conduta? Isso é um absurdo total, né? Aliás, o próprio ministro Nunes Marques deveria, por obrigação até moral, vir a público para se explicar a respeito de uma afirmação dessa, porque, veja só, na conformação mesmo, no formato de nomeação e composição do Supremo Tribunal Federal, eu não vejo, quando se questiona muito
isso eu até faço ponderação, porque eu não vejo problema do presidente da República nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso faz parte do equilíbrio de poderes, né? O Executivo nomeia, o Legislativo faz a sabatina, e não vejo problema. O problema é quando isso vira escancaradamente uma política de barganha, né? Uma política de barganha. O Jair Bolsonaro nomeou o ministro Nunes Marques, que já veio daqui do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e que tinha, ao menos em tese, um comportamento dito imparcial, enfim, e autônomo. Mas o papel que ele vem exercendo no Supremo Tribunal Federal, ele deixa muitos questionamentos no ar sobre as condutas que tem, a postura que tem adotado, e aí o presidente da República reiteradamente fica afirmando isso, que na verdade ele é um ministro que está lá para cumprir uma pauta de governo, uma pauta vinculada a ele mesmo, Jair Bolsonaro, ao bolsonarismo militante, pautas conservadoras ou pautas... Isso é uma coisa que fere mesmo, sabe, o princípio da independência e harmonia entre os poderes e que merece, evidentemente, uma explicação para a sociedade, né? Porque um ministro do Supremo Tribunal Federal, a única obrigação que ele tem é com a Constituição Federal, não é com o presidente da República, ou mesmo com pautas que sejam defendidas pelo presidente da República, enfim, pela sua base militante ou pelo seu pensamento ideológico. Tânia, na última terça-feira, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia anexou dados da CPI da Covid à denúncia feita contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Quais são esses elementos novos e qual é o pleito da associação? Bom, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia entrou ainda em abril de 2020 com uma representação ao Tribunal Penal Internacional em Haia, denunciando já as condutas de Jair Bolsonaro na condução da pandemia da Covid-19. O que acontece agora, com o fim da CPI, é que esse processo de 6 meses da CPI da pandemia ou da Covid, como ela é mais conhecida, trouxe inúmeros novos elementos que a gente precisava levar aos juízes da Corte de Haia. Esses elementos demonstram, sem sombra de qualquer dúvida, que houve uma intencionalidade na condução da pandemia para a contaminação da população, a chamada imunidade de rebanho, que é o processo de imunização natural. Isso ficou muito claro pelos depoimentos prestados à CPI, pelas inúmeras pesquisas que foram produzidas, também levadas à CPI por professores e pesquisadores do Brasil inteiro, que demonstraram que, através dos atos formais, dos discursos e da postura do Jair Bolsonaro e dos seus ministros, que havia uma intencionalidade na contaminação natural da população para produzir o que eles entendiam de uma imunidade coletiva. Isso, para nós, de uma gravidade imensa, e o conhecimento desses dados, tais como foram produzidos no âmbito da CPI, precisavam ser levados ao Tribunal de Haia. Então, a gente anexou toda essa fundamentação trazida no bojo da CPI e encaminhou ao Tribunal de Haia, pontuando especificamente que isso configura o cometimento do crime de extermínio, que é um crime contra a humanidade capitulado no Estatuto de Roma, que rege o Tribunal Penal Internacional. E qual foi a necessidade de se procurar justamente o Tribunal Penal Internacional para denunciar as condutas do presidente na pandemia, Tânia? As instituições brasileiras estão falhando em cumprir as suas funções diante desses fatos? Então, é bem importante explicar isso, na verdade, porque todas as cortes internacionais, não apenas o TPI, eles têm um princípio, eles só podem atuar no esgotamento das instâncias nacionais. Isso porque elas não podem se sobrepor ao direito nacional, de nenhuma nação, né? Então, quando é que nós consideramos que houve um esgotamento de instância interna? Simplesmente pelo fato de que, tanto nos crimes comuns como nos crimes de responsabilidade, as autoridades nacionais elas estão deixando de agir.
que significa que não temos como encaminhar o processamento aqui no Brasil, porque as autoridades que têm competência para fazê-lo não fazem. No caso do crime comum, a única autoridade que tem competência para encaminhar a investigação contra o presidente da República é o Procurador-Geral da República, né? E, infelizmente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, passou todo o período dos 2 anos de mandato dele e segue agora fazendo uma barreira de proteção ao presidente da República, Jair Bolsonaro, rejeitando e arquivando todas as representações que chegam até ele para investigar. Se a gente prestar atenção, os inquéritos que existem hoje no Supremo Tribunal Federal, que investigam as condutas de Jair Bolsonaro, eles foram ou incluídos de próprio punho pelos ministros do Supremo, o caso em que o ministro Alexandre de Moraes inclui o Bolsonaro na investigação do processo das fake news, por exemplo, ou o caso em que a ministra Rosa Weber veio a público e exigiu que a PGR, que foi isso que aconteceu de fato, exigiu que a Procuradoria-Geral da República apresentasse, sim, aquele pedido de investigação sobre a questão da corrupção, no caso da Precisa Medicamentos, que já era uma consequência da CPI, porque a resposta do Augusto Aras foi que precisava esperar a CPI concluir os seus trabalhos. E a ministra veio a público e falou, não, quem disse que a Procuradoria-Geral, não cabe à Procuradoria-Geral da República dizer em que momento se deve ou não investigar determinada conduta quando existem já os elementos postos. E nem foi o Augusto Aras, foi o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, que apresentou aquele pedido de investigação. Então, por que nós da BJD consideramos que nós temos um esgotamento de instância interna para a investigação? Existe uma colcha de proteção das autoridades que devem investigar as condutas de Jair Bolsonaro, que simplesmente fazem com que os processos não andem. Tanto o Procurador-Geral da República, que é o competente para os crimes comuns, como o presidente da Câmara dos Deputados, que é o competente para fazer andar os crimes de responsabilidade, no caso, os mais de 130 pedidos de impeachment sobre os quais ele está sentado em cima e não analisa. Então, nós temos um problema no direito interno para investigar as condutas e os crimes do Jair Bolsonaro. Daí porque temos autoridade, né, para provocar as instâncias internacionais. Tânia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e um bom final de semana para a senhora. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, né, e agradeço aí a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um bom dia e um bom trabalho. Obrigado. Conversamos aqui com a advogada e integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.